Olá, tudo bem, meus amores? Então, aqui nós estamos, né, nos encontrando remotamente, mas se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente. Estou com saudade de todos e agora nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, sobre a unidade 4 do tema 1. Então, nós vamos falar sobre a geografia e a compreensão do mundo, né? Vamos fazer uma análise de tudo que a gente, né, só para complementar tudo que a gente já viu sobre paisagem, espaço geográfico e as interações, né, do ser humano com a natureza, as transformações que vêm ocorrendo ao longo dos tempos. Então, a partir do momento que há essa interação do homem com a natureza, constitui-se o espaço geográfico, né? Espaço geográfico este que é o objeto de estudo da geografia. A gente deve lembrar disso sempre, certo? Então vamos lá, aqui eu coloquei uma imagem de São Luís, né? Ali do Palácio dos Leões, da área do Reviveu, centro histórico, onde a gente pode observar já a partir desse momento, né, a transformação da paisagem, a interação aí do ser humano com a natureza, transformando-a, né, de paisagem, transformando a paisagem natural em paisagem artificial, onde predomina aí elementos culturais, elementos artificiais, certo? Então, aqui nós temos a geografia, né, e a análise da realidade. Então, a partir do estudo da geografia, ela nos permite compreender o mundo, né? Vou marcando aqui para vocês, para a gente ir entendendo a compreensão do mundo, ó, por meio das relações entre a sociedade e o espaço. Para lembrar que essa interação da sociedade, do ser humano com o espaço, constitui aí o espaço geográfico, né, que é analisado e estudado pela geografia. Ao analisar o espaço geográfico, né, que é toda essa relação de interação do meio, do homem com o meio, né, com a natureza, compreendemos como os seres humanos alteram o meio de acordo com os recursos disponíveis na natureza. Então, cada lugar ele vai ser explorado, vai ser utilizado de uma forma de acordo com o que ele oferece. Por exemplo, se for uma área que tem grande disponibilidade de minério, então vai ser uma área de mineração. Então, ali vai ser explorado buscando, né, buscando esses recursos. Se nós temos uma área de floresta, então a, a atividade extrativista já vai visar principalmente o extrativismo vegetal, né? Então, a retirada de madeira, de flor, folhas, frutos, raízes, dependendo da finalidade, né? Então, cada espaço ele vai ser utilizado de acordo com o que ele oferece. Se é uma área mais plana, mais apropriada para ocupação urbana, né, nas proximidades de recursos hídricos, solos férteis, já mais favorável à agricultura, enfim. A depender do que ele oferece, ela será, né, utilizada de diversas maneiras, com diversas finalidades. Então, a análise pode ser feita por meio da identificação de elementos, né, característicos dos elementos e das características presentes na paisagem. Então, aqui a gente vai analisar principalmente a transformação da paisagem. A partir da observação da paisagem, a gente pode identificar elementos culturais, elementos estes que foram criados exclusivamente pelo homem, né, homem, ser humano, e os elementos, a paisagem natural, constitui aí elementos propriamente da natureza. Então, a partir dessa observação, a gente consegue identificar quais elementos predominam e quais áreas já foram mais degradadas, ocupadas pelas atividades humanas, alterando aí a paisagem drasticamente na maioria dos casos. Então, aqui, para finalizar esse contexto, né, da geografia, por exemplo, investigar os agentes que atuam na formação e na transformação da paisagem. Aqui a gente vai ver principalmente os agentes externos, né? Agentes como os seres humanos, que atuam
né, de forma mais agressiva e de forma mais rápida na transformação dessa paisagem. Mas como a gente já viu também, nós temos agentes externos como o vento, a variação de temperatura, as águas, que também podem alterar, né, transformar as paisagens de forma mais lenta, mas também pode ocasionar, né? Mas a ação humana, ela intensifica esses fenômenos, intensifica essas transformações, infelizmente. Mas também a gente tem que lembrar sempre que todas as intervenções feitas pelo homem na natureza, ela tem uma finalidade de manter a nossa sobrevivência, né? Na produção de alimentos, na extração de recursos, matéria-prima, para atender diversos segmentos como a indústria. Então, há uma finalidade, construção de estradas, de casas, né? No processo de urbanização, enfim. Todos têm uma finalidade que é manter também a nossa sobrevivência. Só que a gente tem que analisar sempre, né, buscando um desenvolvimento sustentável, buscando utilizar esses recursos, mas sem comprometer as gerações futuras. Aí nós temos aqui os aspectos culturais, né, o espaço geográfico e as relações, né, dos seres humanos, aí a sociedade. Então nós temos diversos elementos que podem ser analisados dentro de uma sociedade, que vai trazer características marcantes para estes espaços, principalmente com elementos culturais de diversos lugares. Por exemplo, no Brasil, é um país que tem uma grande diversidade, né, de cultura, com influência de diversos povos, então a gente vai ter lugares que vai ter influência de povos como japoneses, italianos, portugueses, principalmente no sul do Brasil, onde nós temos um grande número de imigrantes europeus. Em São Paulo, né, que tem, como a gente já falou, tem um bairro tem um grande número de japoneses e tem influência aí, ele se materializa no espaço através das construções, né, manifestações culturais também referentes a esses povos. E nós temos também diferentes elementos como construções, ruas, avenidas, estradas, né, elementos estes que vão caracterizar diversos aspectos culturais de diversos povos que vão aí se materializando no espaço geográfico e a gente pode observar, né? Dentro da concepção do estudo da geografia, a gente vai observando esses elementos e analisando, né, essas diferenças culturais que existem dentro de um mesmo território. Aqui coloquei aqui a questão da diversidade cultural, né? E em diversos lugares do mundo, né, essa diversidade cultural. Então, nós temos uma diferença cultural muito grande. Por exemplo, coloquei aqui no Brasil, né, a cultura indígena. Aqui eu coloquei o frevo também, que é da cultura brasileira. É uma manifestação cultural nordestina, né, que é de Pernambuco. Então, o frevo ele é próprio aí de Recife, Pernambuco. Nós temos aqui algumas manifestações do continente africano, então manifestações culturais. Aqui também, ó, o Taj Mahal na Índia, que é um elemento bastante marcante aí na paisagem indiana, que representa a cultura desse povo, assim como as vestimentas, né? Desse povo também, que é bastante marcante, bem específico dessa região, que as construções europeias, muito luxuosas, muito diferentes, também caracteriza bastante o povo deste continente, né, da Europa, e aqui também nós temos mais uma característica marcante aqui dos povos ocidentais, ou desculpa, dos povos orientais aqui do Japão, certo? Então, as geishas
japonesas aqui, assim como na alimentação, né, no modo de vestir, de falar, as festividades. Então, existem diversas formas de se manifestar a cultura desses povos, não só desses, mas de tantos outros pelo mundo. Né, os aspectos culturais dos lugares, né? Às vezes dentro de um mesmo país, de um mesmo território, a gente analisa diversos elementos culturais, não só nas festividades, na culinária, no modo de vestir, de falar, nos dialetos, mas também eles podem se materializar de diversas formas. Aqui também a gente pode analisar, além da questão cultural, a gente analisa também a questão da desigualdade social, né? A questão econômica. Também a gente pode analisar. Aqui a gente analisa uma questão cultural, né, nas casas indígenas, essas ocas, que remete a uma questão da cultura mesmo dos índios, né? Aqui a casa de barro é mais predominante nas áreas rurais, também demonstra uma desigualdade social muito grande, então significa que aqui representa a população mais pobre da sociedade, que ainda habitam principalmente nas zonas rurais. Aqui são palafitas. Essas palafitas geralmente elas se encontram em centros urbanos, nessas construções muito precárias. Então, mais uma vez também representando a questão da desigualdade social, se materializando aqui no espaço, através dessas moradias precárias, né, que ocupam áreas impróprias dentro do espaço urbano, principalmente nas proximidades de áreas que podem alagar, né, as margens de rios, principalmente, ou né, aí na proximidade aí dos mares. Aqui também nós temos mais uma característica marcante aqui do espaço geográfico brasileiro, que são as favelas, né, as construções muito próximas uma da outra, de forma muito desordenada, muito desorganizada, sem qualquer planejamento e interferência do poder público. Então, aqui também, mais uma vez, vem a materialização da desigualdade social. Aqui uma outra forma, né, de construções, aqui nós vamos ter os prédios, né, que aqui vai também, a gente pode analisar aqui, por exemplo, a especulação imobiliária. Uma vez que a cidade ela não tem para onde crescer, ela cresce verticalmente, como eu já falei para vocês, ela cresce para cima, né, por ausência de espaço para ocupação, porque já ocupou todos os espaços na horizontal, agora ela cresce na vertical, certo? Então, aqui a gente analisa espaços densamente ocupados, densamente povoados, né, com um grande número de população. Isso aqui é a característica dos grandes centros urbanos, né, características dos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim. E aqui a gente analisa nessa última imagem, uma mansão, né, uma casa de grande poder aquisitivo, né? Então, aqui a, a questão também da desigualdade muito grande. Enquanto aqui a gente tem uma palafita, né? Pessoas mais carentes habitando em lugares inapropriados, aqui nós temos uma mansão, né? Uma mansão totalmente luxuosa de alto poder aquisitivo. Então, aqui aspectos culturais e econômicos marcados aqui no espaço geográfico. O Brasil também apresenta uma grande diversidade cultural, até por ter uma grande extensão territorial, ele apresenta também um grande número de muita variedade, na verdade, né, na cultura, até por conta das influências de diversos povos que vieram para cá, que nós somos uma população múltipla, né, de muitas influências, desde os indígenas que aqui estavam, até os africanos que foram trazidos escravizados no período colonial, e os imigrantes que vieram para cá, né, os portugueses, italianos, japoneses, enfim. Todos trouxeram suas culturas, seus costumes, e foram se
se materializando no espaço e também nas festividades. Aqui nós temos algumas festividades, né, de regiões diferentes aqui do Brasil. Por exemplo, aqui nós temos o Bumba Meu Boi, aqui do Maranhão, né, da região Nordeste. Aqui nós temos o Caprichoso e Garantido, que é uma manifestação cultural da região norte, mais precisamente do Amazonas, na cidade de Parintins, né, que acontece também anualmente, é como se fosse a festa junina deles. Aqui nós temos também o chimarrão, né, a erva mate, muito comum, muito marcante aí na cultura da região sul. Aqui nós temos o fogaréu, também muito marcante na cultura da região centro-oeste aqui do Brasil, que acontece principalmente no período da Semana Santa. Aqui o carnaval, né, no Rio de Janeiro, muito marcante também aí na cultura da região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, aqui é do Rio de Janeiro. E aqui as festas juninas, né, que acontecem em diversas partes do território brasileiro no período de junho, mas que é muito mais marcante, muito mais expressiva aqui na região nordeste. Então, são diversas manifestações culturais que ocorrem no território brasileiro. E aqui nós temos a questão dos meios de comunicação, ó, e transporte que intensificam, né, a interação entre culturas distintas. Então, por exemplo, a televisão, o telefone hoje, né, o smartphone, que você tem acesso a diversas informações constantemente. Você não precisa ir a um determinado país, a um determinado lugar para você ter conhecimento da cultura deles, do modo de vestir, a culinária, né, e tantas outras questões em relação a isso. Você não precisa estar lá necessariamente. Você consome essas informações da sua casa. Você pode ter acesso a esses produtos, né, por meio dessas influências que a gente recebe diariamente por meio dos meios de comunicação. Muitas cidades acabam sendo influenciadas por essas culturas e acabam também consumindo diversos produtos que são ofertados para a população. Por exemplo, para você comer sushi, você não precisa ir no Japão, né? Você pode comer aqui ou em qualquer outra cidade que venha oferecer esse produto. Normalmente, as cidades que têm uma grande influência, uma grande variedade de culturas distintas, são chamadas cidades cosmopolitas. O cosmopolitismo é essa mistura de culturas, né? Essa variedade de culturas que é oferecida a uma sociedade, que não precisa ela estar em diversos países. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, é uma cidade cosmopolita. Você consegue ter acesso a diversos produtos de diversos países, principalmente culinária, né, roupas e objetos de outros países você consome facilmente em São Paulo e em outras cidades também pelo Brasil, certo? E os meios de transporte, eles acabam, né, os meios de transporte, principalmente o avião, eles acabam facilitando, favorecendo, assim como o carro também, numa viagem mais curta, o ônibus, facilitando esse acesso a essas culturas. Então, aqui eles, na verdade, te levam lá para você consumir, usufruir, realmente ver de perto essas culturas. E a viagem é maravilhosa, né? A partir do momento que você viaja, você enriquece seus conhecimentos, né? A televisão, ela apenas te mostra, né? A televisão, o computador, o telefone, eles apenas te mostram e você pode ter esse conhecimento. E as cidades podem oferecer, uma vez que elas podem também, né, produzir, já tendo esse conhecimento. Agora, que a partir do momento que você viaja, você consome os espaços dessas cidades de maneira que televisão nenhuma é capaz de fazer, né? Com que você sinta quando realmente você está aí nos espaços, consumindo aqueles espaços. Então, viajar é maravilhoso, certo?
Então, os meios de transporte e de comunicação, eles facilitam, né, essa interação entre culturas, mesmo só observando ou sentindo mesmo a partir do momento que você viaja, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos as desigualdades, né, desigualdades sociais, né, a desigualdade marcada aí no espaço geográfico. Coloquei aqui até uma charge, né, a distribuição dos recursos econômicos, vou até marcar aqui, ó, se refletem, né, refletem as diferentes condições de vida da população. Então, a gente sabe que a economia ela não é distribuída de forma igualitária, que tem poucos que tem muito e muitos que tem pouco. Aí tem aqui, ó. Então, essa é a famosa desigualdade social, né? Onde a gente vai ter uma pirâmide econômica, onde muitos estão aqui na base e só uma pequena parcela da população, cerca de 1%, está na base, no topo da pirâmide, consumindo mais da metade, quase metade do que é produzido, né, de recursos no país. Eu estou falando em termos de Brasil, que é um dos países com maior desigualdade social. Então, nós temos aqui, ó, enquanto esse pai diz assim, olha, meu filho, um iPad para você, né? Mais um produto, mais um objeto de consumo, porque aqui tem, né, que eles estão, vamos analisar que eles estejam no topo da pirâmide. E aqui, ó, fio, você vai aí pede. Então, aqui é a desigualdade, né, escancarada aqui no espaço. Enquanto eles aqui estão ostentando, né, recursos eletrônicos, objetos eletrônicos, aqui eles não têm nem o que comer. Então, eles estão aqui no sinal, né, para pedir esmolas para as pessoas que por aqui passam. Então, aqui a gente consegue ver a desigualdade social, a distribuição dos recursos econômicos de forma totalmente, né, desigual aí dentro do espaço geográfico, principalmente no território brasileiro e muitos outros países, certo? Aqui também é um contraste muito grande, ó, onde nós vamos ter bairros ricos e bairros pobres. Mais uma vez aí a questão da desigualdade socioeconômica, né, do país. Isso aqui é uma imagem muito clássica, onde você vai ter aqui a separação, ó, por um muro, é só um muro que separa. Aqui é o bairro de Paraisópolis, isso aqui é São Paulo. São Paulo. Ui, consigo escrever com esse negócio direito. São Paulo. Aqui é o bairro de Paraisópolis, né? Uma favela, uma das maiores favelas do Brasil. E aqui nós temos o bairro do Morumbi. Ó, a gente consegue ver o contraste numa única foto. E não é montagem, é a realidade. Só um muro separa Paraisópolis, né, do Morumbi, um bairro nobre, com um prédio aqui de luxo, inclusive com piscinas aqui, ó, na sacada, quadra de tênis, outras quadras por aqui, piscina de novo. Então aqui é um prédio, né, um condomínio de alto padrão, e aqui uma favela com aglomeração, né, de casas sem qualquer planejamento urbano, sem qualquer infraestrutura e sem a intervenção do poder público, infelizmente. Então aqui é um contraste muito grande que marca essa questão da desigualdade social no Brasil, entre bairros ricos e bairros pobres. E aqui, né, a observação da paisagem, a gente consegue ver, coloquei essa imagem aqui do Rio de Janeiro, que a gente vai analisar justamente a diferença marcante, né, no espaço geográfico. Aqui a gente pode ver paisagens naturais, paisagens culturais, né, ou artificiais, analisando aqui o Cristo Redentor, todas essas casas, nessas áreas ocupadas, que são elementos criados pelo homem. Nós temos aqui toda a Baía de Guanabara, esses mares de morros, e aqui a gente vê também essa interação do espaço geográfico, é composto por elementos naturais e elementos artificiais, certo?
Então, isso foi nossa aula. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Cheiro grande para você.